ainda ninguém sabe quem era o fonte, inclusive o próprio Alexandre de Moraes. Ele tem suspeito, mas até agora ele não conseguiu provar, ele não conseguiu descobrir. Então, eu preciso tomar muito cuidado como falar sobre isso para não botar fonte em perigo, mas foi a mesma coisa no sentido que eu recebi esse arquivo, mas no mesmo tempo a Folha estava atrás desse arquivo também. Se sabia que tinham esses arquivos, estava no ar isso? Como foi? Ou alguém procurou a Folha e você? Como que essa informação... Pessoas me procuraram do tá. arquivo porque me confiaram que eu vou fazer a reportagem de forma agressiva, em parte porque estava já denunciando o Alexandre de Moraes o tempo todo, mas também porque já fiz reportagem baseada nesse tipo de arquivo e eles me confiaram. Mas também o Folha sabia sobre a existência desse arquivo e também estava correndo atrás do arquivo, conseguiu pegar uma parte do arquivo. Mas quando eles souberam que eu também já tinha o arquivo todo, o Folha e eu falamos, vamos fazer a reportagem juntos. Foi a vantagem da Folha, porque eu já tinha tudo. Entendi. Mas também era uma boa prestação para mim. E já trabalhava com Folha na Vaza Jato, sou colunista lá. Eu confio muito no jornal. Então, por causa disso, começamos a trabalhar juntos. E qual que é a estratégia dessa vez de soltar? O que foi mostrado até agora? Primeiramente, o que era um pouco diferente do que para o processo dessa reportagem do que outras é que quando começamos a publicar, já tínhamos 10 artigos já completados, pronto para publicar. Certo. E começamos a publicar um depois do outro. Acho que publicamos 10 ou 11 na primeira 2 semanas. Tem alguma coisa aí para colocar desses arquivos que foram, Léo? Tudo na primeira página do Folha, que obviamente tem um grande impacto. O primeiro é outra coisa que isso muitas vezes acontece, que quando essas pessoas não sabem que você tem, eles se defendem, já saem para se defender sobre o que você está mostrando, não é isso? Eles vão falar coisas que não é verdade, que é falso, não sabendo que vocês têm provas que podem mostrar na hora que eles disseram, que eles dissem é falso. Quando o Alexandre de Moraes manifestou sua própria defesa, também Gilmar Mendes e Luiz Barroso e outros ministros do STF defendendo Alexandre de Moraes. Mas uma das coisas que ele disse é que tudo que ele fez nesse sentido, comunicando com o TSE, pedindo... O que era o conteúdo, só para o pessoal entender? Vou explicar daqui um minuto. Só que ele disse que tudo foi documentado no processo público. Ele não estava escondendo nada. Certo. Só conseguimos provar muito rápido que isso era mentira. Que tinha 3, 4, 5 processos, pelo menos, que nunca foi documentado. Então, isso é uma estratégia muito importante que você não deixa as pessoas saberem que você tem, porque se eles querem mentir, você tem essa capacidade de desmentir na hora. Ao contrário de soltar tudo de uma vez, que aí a pessoa já constrói a defesa dela baseado em tudo. E se você joga fora tudo no joga no ar, tudo lá, também ninguém pode ter tempo para processar, para entender. Então, o material mostra que tem o STF aqui e tem o TSE aqui. E como eu estava falando no caso do Moro, o juiz tem que ser uma pessoa passiva. Ou seja, que ele não pode mandar uma investigação. Ele tem que esperar até o Ministério Público, um procurador, vem para ele e diz que acha que é importante que o senhor aprova essa investigação, essa busca e apreensão, essa investigação. Mas o Alexandre de Moraes estava usando o TSE, eles criaram um órgão dentro do TSE, que é o parte do Tribunal para questões eleitorais, sobre eleições. E eles empoderaram esse órgão dentro do TSE para identificar desinformação e investigar onde está vendo como pode lidar com isso. O Alexandre de Moraes foi o presidente do STF, ele está mandando uma investigação do fake news e desinformação ao mesmo tempo que ele era o presidente do STF, ou TSE. Ele estava nos 2 cargos. Só que ele estava pensando, quero banir essa site de notícia que não estou gostando. E ele mandou o TSE de iniciar uma investigação para tentar
encontrar evidência de um crime, alguma coisa errada, para justificar que ele queria. Ou seja, então, o TSE não estava indo para Alexandre de Moraes falando, nossa investigação mostra isso e nós pedimos que o STF fazer alguma coisa sobre isso. Foi Alexandre de Moraes criando a própria investigação e depois eles criaram um sistema para esconder o que estava acontecendo, para criar a imagem que foi o TSE iniciando a investigação na própria conta e depois levando isso para Alexandre de Moraes, porque eles saberam que isso foi errado, que eles estavam fazendo e eles queriam esconder isso. Mas a outra coisa que eles fizeram, por exemplo, o Alexandre de Moraes queria fechar o site e revista Oeste e outros, e ele mandou a TSE de investigar e encontrar evidência da crime para justificar o fechamento. Ou seja, não tinha alguma coisa e a partir daí começou uma investigação. Criou uma investigação para justificar o que ele queria fazer. E várias vezes os investigadores do TSE voltaram para o STF e disse que, infelizmente, não conseguimos encontrar nenhuma indício do crime, nenhuma evidência do crime. E a resposta que eles receberam do gabinete do Alexandre de Moraes é seja criativo, usa criatividade, ou seja, que cria um crime para justificar o que nós queremos fazer. Ele estava usando a Polícia Civil de São Paulo para investigar seus inimigos. E a coisa que é tão grave sobre isso é que muitas vezes o Alexandre de Moraes é o vítima, o investigador e o juiz no mesmo tempo. Imagine que você é uma pessoa e alguém está agredindo sua mulher. E você vai para a delegacia, faz uma reclamação e você está obviamente envolvido como a vítima, alguém bem envolvido, emocionado, porque essa pessoa agrediu sua mulher. Mas você é um juiz e agora você fala, eu vou mandar esse processo contra essa cara que atacou ou criticou minha mulher, ou me criticou. Isso não dá. O juiz tem que sair do processo um minuto quem tem um interesse pessoal. Mas Moraes não faz isso. Foi naquela coisa no aeroporto da Itália, onde alguém tinha uma briga com o filho do Alexandre de Moraes. E não é claro quem iniciou o conflito físico, mas foi Alexandre de Moraes que iniciou a investigação, mandou a investigação, estava mandando tudo contra esses caras que estavam criticando ele no público. Isso não tem nada a ver com um processo legal justo, válido, legítimo. É um cara mandando tudo. É isso que está acontecendo aqui no Brasil. E o que você pode falar de material que você ainda tem para mostrar? O que dá para se falar? Ainda, obviamente, quando você está divulgando reportagem baseada no arquivo, todo mundo quer saber quem mais tem. Exato. Por que está demorando? Todo mundo está faltando paciência. Que eu entendo completamente. Provavelmente ele está mentindo, não tem mais nada. Exatamente. E, tem mais coisa. Publiquei um vídeo hoje explicando eu vi. o processo. E eu tentei explicar que passamos muito... Para fazer a reportagem, como eu disse, é muito tempo, muito trabalho para fazer isso na forma certa. Então, quando publicamos 9, 10 artigos, mais um demitindo o que o Alexandre de Moraes disse, isso foi semanas e meses do trabalho. Nós sabemos que temos mais material, só esse material mais complexo. Estamos trabalhando com isso e nós vamos publicar tudo no arquivo que tem relevância pública, que tem um interesse público, que nós conseguimos confirmar. Não paramos, ninguém... foi ameaças, mas não vai ter impacto nenhum. Não é por causa de ameaça que vocês não soltaram mais, não é isso? Exatamente, jamais eu permitiria isso de impedir meu jornalismo, jamais. Então, eu entendo a pessoa estar, porque não é mais rápido, mas o processo não é um McDonald's. Você pede, gostaria de tirar o Big Mac e 15 minutos depois chega. Não, o jornalismo não é assim. Porque se nós corremos sem profissionalismo, sem confirmando tudo, vamos errar. Isso vai destruir a credibilidade da reportagem e só uma pessoa vai ser ajudado se nós fizermos isso. É Alexandre de Moraes. Mas, Glenn, você tem acesso a todo o material, certo? Tem.
o que você vê lá é mais grave do que a gente já viu. Eu não gosto de falar sobre material que não foi Tá. publicado ainda, mas eu acredito muito que tem mais material Que que está reforça, importante. que reforça o que você já estava explicando anteriormente. Que deveria ser publicado e deveria Exato. ser um impacto, porque está importante sobre o comportamento do Alexandre de Moraes. Só que eu aprendi que se você fala antes da publicação sobre o material, pode criar expectativas que não é necessariamente. E também, até estou pronto de relatar, é difícil falar sobre isso, porque ainda está um processo. Só que a coisa que quero falar é que acho que no primeiro mês da reportagem do Snowden, publicamos 6 artigos, alguma coisa assim, na Vaza Jato no primeiro mês, 5, 6. Na primeira 2 semanas dessa reportagem, publicamos 11 artigos. Tem mais Então, a artigos. velocidade é maior do que essa outra casa, não é mais lento. E é maior porque você já tem mais experiência? Em parte disso, mas também eu tinha uma equipe jornalística muito boa na Folha, que Ah, um repórter especificamente que está assinando todo o material comigo, o Fábio Serapão, ele está baseado no Brasília, ele sabe tudo, tudo, tudo sobre Brasília, o STF, e ele é uma repórter incrível.